legal é que muita gente que está no chat, a gente tem um grupo com eles, né? Sim. Então a gente vai conversando durante a maluquice que tá esses playoffs aí, e o Celtics tomando 2 no meio do lombo, desculpa a palavra, é um abraço, velho. Porque aí vai ter que jogar no lixo as estatísticas de mando de quadra. Porque se o Celtics quiser resolver a parada e classificar, vai ter que jogar fora a estatística de mando de quadra, que a gente sabe. A gente falou nas outras séries, a gente falou nesse essencial. Aí o Celtics vai lá e perde os 2 em Celtics, né? Em Boston. E o Knicks, hein? Eu não sei se a gente tem que criticar o Celtics ou bater palma pro Knicks. Eu sou sempre fã de ver mérito. O mérito. E não muito demérito. Mas o Knicks tá demais. Claro, pode perder as duas em casa agora e ficar 2-2 e mais um programa e ir pro brejo, mais uma parte do programa ir pro brejo? Pode. Mas eu não sei não. Porque é meio que parecido na ideia do Minnesota. É um time jovem, cara. Um time legal. É um time histórico. É um time famoso. É um time que tem um ginásio que, pô, é absurdo. Dá para tremer quando você entra lá. Fabião, 2-0 Knicks em Boston. Cara, eu acompanhei, né, esses primeiros jogos aí, e fiquei de cara com a similaridade dos roteiros, né, cara? Impressionante. Daquele tipo de jogo que você vê o placar ali, tá acompanhando, vê o placar e fala, bom, parafraseando o Ari Aguiar, acho que aqui já foi, né? A da ESPN. Aí você sai um pouquinho, depois você vai ver de novo, você fala, epa, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui, cara. E de repente, quando você vê, e foi no quarto, né? No caso aí, especificamente desse jogo, que a coisa, desse jogo de novo, né? Que a coisa realmente foi acontecendo, eu fui ficando realmente estupefato de ver a virada do Knicks. Falando sobre o ponto que você colocou aí, Anderson, para ser bem direto, eu acho que acaba sendo, e também sem querer, já sendo cômodo, né, na colocação, acho que foi um pouco das duas coisas. O Knicks foi sendo meio que franco atirador quando percebeu que, bom, não temos muito mais a fazer, vamos jogar nossa bola aqui, vamos tentando ver o que acontece. A defesa foi se encaixando, o Karl Anthony Towns, que estava meio desaparecido na série, começou a aparecer, foi para 14 rebotes nesse último jogo. O time do Celtics começou de novo a errar muita bola de 3, então isso foi até proporcionando cada vez mais rebotes, né, para o time do Knicks. O desespero foi batendo, isso que foi uma coisa impressionante. Um time que já é campeão, já sentiu, sabe o caminho das pedras. E se desesperou por quê, cara? Não é? Cara, não faz sentido. Não, e assim, você falou da bola de 3, né? Até para aproveitar o gancho aí. Sim, cara, eu anotei aqui, né? Eu não consegui assistir todos os 2 jogos na íntegra, mas li sobre depois, enfim. Cara, o Celtics chutou 25 de 100 nos 2 jogos. Certo? Olha o Celtics chutou 100 bolas e acertou 25, né? O aproveitamento do Celtics né, obviamente, 25%, né, cara? O Tatum tá chutando para 25%, o Holiday para 22%, o Jaylen Brown para 17%. Aí, assim, o Celtics é um time formado para meter muita bola de 3, né? E foi por isso que eles foram campeões. E o melhor Celtics é o Celtics que mete bola de 3. Ponto. Isso ninguém discute. Sim. O Joey Mazzulla, essa é a estratégia. Agora, você à frente do placar, a coisa começa a azedar. Por que não gastar relógio, usar experiência, bater para dentro, sofrer uma falta? É isso, cara, que eu acho inadmissível pelo lado do Celtics e pelo lado do Tatum e pelo lado de todo mundo que arremessou de 3, né? E pelo lado do Joey Mazzulla de não chamar um timeout, desenhar uma jogada, falar, galera, não tá caindo a bola de 3, né? Vamos trabalhar, vamos lá dentro, vamos sofrer uma falta, vamos tentar minar esse New York Knicks, que é um time físico, claro, né? Uhum. Então, assim, cara, para mim, esse é o grande absurdo do Celtics ter perdido os 2 jogos, tá? Perdeu um, legal, acontece, né? Você manteve ali, agora, cara, os 2 jogos, a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a gente sabe que a era da NBA hoje é da bola de 3, mas essa estatística que eu falei aqui agora é um absurdo, né, Fabião? Só para complementar aí a seu raciocínio entre bola de 3 e seleções ruins de arremesso e tudo mais, né? Exatamente, e isso me leva, né, dando sequência aí, puxando o seu argumento e puxando informações que eu peguei aí, né, de comentários e tal,
vi no programa lá da TNT, o Shaquille O'Neal falando, o Knicks resolveu jogar o old school basketball. Você vê muitos ex-atletas falando, reclamando justamente dessa excessividade, né, desse excesso de arremessos de 3, né? Então o Knicks realmente resolveu fazer o old school basketball, né, o basquete à moda antiga, partir para dentro, e coisa começou a dar certo. O Michael Bridges, que não tinha feito nenhum ponto, fez 14 no último quarto. Ele fez umas arremessos de fora, é verdade, mas ele infiltrou algumas vezes. Jalen Brunson não precisa nem falar, né? O próprio Josh Hart foi o cestinha do jogo, com 23 pontos, muito por conta desse tipo de postura também. E o Boston começou a se perder completamente, então, com essa estratégia equivocada, e no momento decisivo, né? Só para chegar nesse ponto nevrálgico do que foi o jogo ali, quando o jogo estava faltando 12 segundos para encerrar, não pediram tempo, o Tatum foi para cima, e até eu lembro, vi comentário também de uma outra live falando, a bola vai pro Jaylen Brown porque ele é o cara, está sendo desenhado para ele, porque ele é o cara que vai para cima, que está chamando o jogo, eventualmente vai... Nada, nem pensar. Foi Tatum e deu no que deu. Exato. E assim, né, Fabião, essa questão da insistência na bola de 3, se você fizer o exercício, né, até para a gente também falar um pouco dos deméritos do Celtics, queria falar um pouco dos méritos do Knicks também, né? Se você olhar ao redor da NBA, deve ter um ou outro time, claro, né? Muito time, muito jogador, mas pelo menos pensando nesses últimos 8 times que sobraram, cara, eu acho que nenhum time tem esse poder de defesa do perímetro que o Knicks tem, né? Com essa trinca de Josh Hart, Anunoby e Bridges, né? O que te permite trocas. Porque, por exemplo, vem o Tatum para fazer um pick and roll ali e tal, e aí você tem uma troca do Hart para o Bridges, do Bridges para o Anunoby. Ou seja, poucos times têm isso, né? Poucos times têm uma defesa de perímetro. É por isso que, para mim, tá faltando entender isso. Cara, a bola não tá caindo, a defesa do perímetro tá muito forte, né? Vamos tentar, né? Jogar mais embaixo, utilizar mais o garrafão. Porque esses caras têm o Jaylen Brown, o Jason Tatum, eles têm essa bola também, entendeu? Então, exatamente, né? Só complementando aí essa questão, que eu acho que também tem muito mérito do Knicks de tirar isso, né? Eu vi que o Celtics está com uma estatística de 25% ou 30% de arremessos de 3 livre, sem ninguém marcado. Ou seja, isso não é um mérito do Knicks, né? É um demérito do Celtics de não meter essas bolas completamente livre. E o Celtics está com 50% de aproveitamento nas bolas de 3 completamente livre. Então, cirúrgico. Também tem essa questão aí, né? Mas mesmo assim, cara, o Knicks tem 3 jogadores para defender o perímetro que praticamente ninguém tem, né, nesses times que estão no playoff hoje. Isso aí. Cara, próximo jogo sábado. Agora a série vai para Nova York. Os 2 próximos jogos, né? Deixa eu ver, sábado e segunda, será? Ou é terça? Sábado e segunda. Sábado e segunda, os 2 próximos jogos em Nova York. Esse jogo a gente pode chegar na quarta ou na quinta aqui, já falando de uma varrida. Cara, eu dificilmente, eu não acredito. Também não acredito. Também não. Varrida, acho que não. Mas assim, vocês acham que... Como que deve ser a postura agora dos dois? Porque é o que a gente falou. O Celtics tem experiência de campeão, experiência de playoffs e jogadores que dispensa comentários. Como que deve estar o psicológico desses caras agora para tentar empatar uma série fora de casa? E falando de um time que, ao longo dos últimos anos, vem se reformulando, vem fazendo boas campanhas e, do nada, faz 2-0 no campeão. E é um time mais novo, é um time menos, entre aspas, eu falo do elenco, tá? Não da franquia. É um elenco menos acostumado a chegar nessa parte. Será que o que esses caras do Knicks vão fazer agora em casa, já pensando em matar esse confronto? Como vocês imaginam agora desses 2 próximos jogos cruciais, principalmente? Eu não ficaria surpreso se realmente o Boston vencesse os 2 jogos em Nova York, porque se essa bola de 3 volta a cair, se a confiança volta, eu acho que eles têm totais condições de ganhar fora de casa, assim como fizeram nos playoffs do ano passado, né? Na maioria das séries eles ganharam jogos fora de casa, né? Acho que contra o Dallas eles ganharam todos os jogos em Dallas, porque acho que eles ganham o jogo de número 1 em Boston, perdem o jogo de número 2 em Boston, depois ganham os jogos 3 e 4 em Dallas e são campeões do jogo 5 em Boston. Então, assim, também não duvido. Eu acho que o Celtics tem ou um dos 2 melhores times desses 8 que sobraram.
só que precisa jogar, só que precisa a bola cair, só que precisa ser mais inteligente se a bola não estiver caindo. Então, eu vejo isso daí, Anderson. Acho que, assim, tem condições, sim, de empatar essa série, cara. Não é nenhum absurdo, né? Não estamos falando de um time que é muito abaixo do New York Knicks. Não, muito pelo contrário. Mas precisa fazer essas coisas, né, Fábio? 2 pontos que eu coloco aí, cara, que para poder ver ilustrar essa situação aí realmente de momento, uma vez o New York abrindo 2-0 na série. Outro comentário que eu vi, tem a ver com um comentário que eu vi também pela internet, nos programas de debate. A pressão agora, por mais que se pense assim, a pressão, nosso campeão tá contra a parede, 2-0 contra, jogando em casa, que pressão é essa? 85%, um número importante, 85% das séries em que o time abre 2-0, não sei se fora de casa ou no total, ganha a série, tá? Quando abre 2-0. Outra estatística, contra os 95% de quem abre 3-0. Beleza, pressão em cima do Celtics, porém, é uma pressão em cima do Knicks também, porque nunca se imaginou, como todo mundo tá falando aqui, nunca se imaginou que o Knicks pudesse chegar nessa condição. Então é uma pressão para eles também. Nesse momento eles se colocam numa situação tipo, peraí, a gente construiu tudo isso e vai entregar de repente? Outro detalhe, Jalen Brunson falou o seguinte, a gente viu o defeito que a gente teve, a gente errou muito, por isso que a gente chegou nessa condição de perder uma diferença tão grande, ou seja, então, é o que até foi falado aí, não inspira muita confiança? Talvez, em alguns momentos, porque se você está disputando aí pau a pau para ganhar um playoff, para ir para mais adiante possível, você não pode deixar abrir 20 pontos, alguma coisa está errada no seu time, não pode acontecer isso comumente, 2 jogos seguidos, você deixar tomar 20 pontos de diferença, né? As circunstâncias levaram à virada, né? Porém, não é uma coisa comum, muito menos correta, né? Você deixar abrir toda essa diferença. Então, dito tudo isso, o que eu posso dizer também? Puxando mais um comentário que eu vi por aí que me identifiquei. O Knicks tem que ganhar o jogo 3. Senão, aí o caldo pode tornar. Porque aí o Celtics vai se sentir confiante novamente. A lógica pode prevalecer do Celtics ser, como a gente falou agora, um time melhor, basicamente um time melhor que o Knicks. Então, uma vitória que seja no jogo 3 do Celtics pode colocar essa campanha do entusiasmante do Knicks nessa série toda a perder. Exatamente. Assim como se o Knicks ganhar. O jogo de número 3, sim, porque o jogo de número 3 é crucial, Anderson. Por quê? 3-0 ninguém nunca virou. O Celtics pode ser o primeiro? Pode, mas assim, é muito difícil, né? Agora, 2-1 já fica um pouco melhor. Porém, eu trouxe a estatística aqui, que vale para isso que a gente está falando agora e para o que a gente vai falar depois, que é do Cleveland Cavaliers também. Times que saíram perdendo de 2-0 nos playoffs da NBA. Geral, né? Não em casa, necessariamente. Geral. Não em casa. Você vai matar o cara de procurar essa aí. 429 vezes o time que saiu vencendo por 2-0 fechou a série. 34 vezes o time que tomou 2-0 virou a série. 7% das vezes em que um time saiu perdendo por 2-0 conseguiu virar. Então, assim, os números estão totalmente contra o Celtics, tá? E aí, se a gente estreitar um pouco para nas semifinais de conferência, 117 vezes que um time abriu 2-0 na semi de conferência, fechou a série, e 8 vezes o time virou. Ou seja, aí já diminui um pouco mais, 6,6% das vezes. São números, claro, né? E isso não quer dizer que o Celtics não vai virar. Mas a gente sabe que, né, são estatísticas. Agora, o jogo de número 3, no sábado, né? Vocês falaram aqui, né? Não é amanhã, é no sábado. É fundamental. Eu acho que tem 3. Se deixar para ganhar o 4... O psicológico manda muito, né? O Celtics tem que ter cabeça e para isso tem que vencer o jogo de número 3 e que eu acredito que tem totais condições de vencer, viu? Tem totais condições de vencer, mas é por isso que pode pesar para o Knicks, justamente essa sensação de que se perder pode se abalar para o 4º jogo. Então por isso que a chance de matar a série é vencer os 3, aproveitar essa toada. Mas aí eu tô tímido de trabalhar isso, né, Fabião? De que nós temos 2 jogos para ganhar um. Então, pode se a gente não ganhar o jogo de número 3, tá tudo tranquilo. Vamos ganhar o jogo de número 4. Mas óbvio que se a gente ganhar o jogo de número 3, melhor ainda, né?
É isso, é isso. Fica complicado prever alguma coisa, porque o que está acontecendo não é o normal, não é o que a gente apostaria no início. Né? Inclusive, para você ver o tamanho desse feito por enquanto do Knicks, é que a gente está falando que se o Celtics for lá e ganhar simplesmente um jogo, pode embananar tudo lá no Knicks, né? Pode embaraçar tudo a cabeça deles lá. Sim. Então, para você ver o tamanho que é o Celtics, o tamanho que é o time, né? E o que pode virar um furdúncio aí, se caso no sábado o Celtics chega a vencer em pleno Nova York. Simples e fácil. Quando a gente voltar aqui semana que vem, seja na quarta ou na quinta, a gente vai estar falando dessa série terminada ou não? Sim ou não? Não. Puta, vou deixar o... Fala. Eu aposto que não, cara. Eu acho que o Celtics vai reagir. Tá? Não tô dizendo aqui que o já é, que vai virar e tal, mas eu acho que o Celtics vai reagir, cara. Eu acho que o Celtics não vai se entregar na série, né, desse jeito. Não vai tomar um 4-0. Eu acho que não vai. Cara, o time deles é muito bom para tomar um 4-0. Eu quase deixei o coração bater aqui, mas eu vou acompanhar o André nessa daí, cara. Acho que a chance de ter um reequilíbrio aí é real. Cara, eu acho que não, mas sei lá, não coloco minha mão toda no fogo, não. Uns dedos ali só. Sei lá, se a gente chegar aqui semana que vem, a gente tá falando de um 4-0 Knicks, olha, sei lá, bem bizarro, hein? Não, loucura. É loucura total, mas pode acontecer, né? Mas eu vou na opinião contrária. Eu acho que a gente ainda vai ter série na semana que vem, viu? Ou... não, vamos ter série na semana que vem. Vamos ter série.